Antes de mais nada, eu vou fazer um histórico aqui, e vocês vão me desculpar, porque eu vou recorrer à minha memória e à minha experiência. Eu tenho 52 anos de jornalismo. Eu entrei em redações que tinham 200 repórteres. Vocês não imaginam o que é isso. Chico Otávio talvez tenha pego alguma coisa de final disso. 200, 250 repórteres. E havia uma coisa, humildade. O novato aprendia com o antigo. Isto deixou de haver, porque os antigos, que ganhavam mais, começaram a ser demitidos. E os novatos ficaram sozinhos. Eu trabalhei em redações, comecei no jornalismo, em que se cobria que havia censura policial, censura política. E a escapatória era fazer novelas policiais. Caso Lu, caso Grumari. Eram casos de investigação de crimes comuns que a própria imprensa transformava numa novela política, investigando à frente da polícia. Um ajudando o outro e um concorrendo contra o outro. Eu presenciei amigos meus investigando a morte de Rubens Paiva na década de 70 e escrevendo uma brilhante matéria em 78, de 3 páginas mostrando que o Rubens Paiva tinha sido assassinado. Fritz Utizeri e Heraldo Dias. E eu presenciei colegas meus, eu não estava aqui, eu morava em Brasília, cobrindo a bomba no Rio Centro, indo contra todas as versões oficiais. E eu depois aprendi que corremos o risco de, se estourasse uma bomba do Rio Centro, hoje não se iria apurar como se apurou naquela época. Está aí, e vocês vão me desculpar, vocês vão dizer que é ideológico, a Lava Jato para provar isso. A imprensa comeu na mão das fontes da Lava Jato e não contestou. Eu me lembro que eu contestei. Eu fui processado. A Érica Marena me processou em 3 vezes. Perdeu em todas porque eu tinha prova de tudo que eu falei, dizendo que ela vazava informações. Até hoje. Eu me lembro e lamentei colegas meus comemorando a condenação do Lula no TRF4. Comemoraram, se abraçaram. E hoje ele está aí, é o presidente mais votado desse país. A imprensa passou a comer na mão das fontes. Vamos lá? Eu falei isso aqui hoje de manhã para o secretário de Segurança. Qual foi o jornal que noticiou que até hoje as armas que foram usadas na chacina do dia 28 não estão na perícia? Algum jornal disse que ainda não foram acauteladas as armas para fazer o... E isso está escrito na DPF. Eu li isso num documento de sexta-feira, protocolado no Supremo Tribunal Federal pelas entidades que são amici curios na DPF. Está lá a Defensoria Pública dizendo que não receberam as fotos que o Moraes mandou entregar. E está lá o Ministério Público do Estado, de uma pessoa que eu aprendi a respeitar, Antônio José Moreira, que eu conheço desde a década de 90, brigando com o Ministério Público Federal, ao invés de fazer o que o Chico Otávio disse que deveriam fazer, que é investigar juntos. E cadê a imprensa? Eu tenho medo desses colegas nossos de imprensa. Nós estamos comendo na mão dos outros. Nós não estamos contestando nada. Eu estive no dia 29. Eu não cubro, não tenho mais. Eu tenho 70 anos de idade. Eu não sou mais de ir para a rua para qualquer coisa. Eu fui para lá quando eu comecei a ver aqueles corpos. Sabe por quê? Eu me lembrei de 1993, Vigário Geral, os corpos um do lado do outro. E eram 14, 20. Ali eram 60. Eu me lembro do meu colega Paulo Jares, diz assim, bota um do lado do outro, para poder fazer a foto. E eu fui lá. Eu andei de mototáxi lá. Eu vi os traficantes no dia seguinte lá de fuzil. E os coleguinhas todos falando, não, porque o tráfico, porque isso, e não questionando o que aconteceu. Eu hoje de manhã comentei aqui, e o secretário de Segurança não soube me responder. A operação foi feita para cumprir 51 mandatos de prisão. Desses 51, valiam 49, porque 2 pessoas já estavam presas. Foram cumpridos apenas 4.
Isso é uma operação bem-sucedida? 117 pessoas morreram. Entre os mortos, tem algum dos 51 que eram procurados? Nenhum. Nem dos 69 que eram processados. Ah, mas tinha traficante de outro lugar. Ah, mas tinha envolvidos pelo tráfico, conforme se lê pela rede social. Como que se deduz que por rede social que alguém é envolvido por tráfico? Isto não é conversa para boi dormir. Isso não é conversa para enganar jornalista. E jornalista se deixa enganar. E leva a população a aplaudir e a igreja a aplaudir um governador que está fazendo campanha política e ninguém critica. A CNBB teve bispo que criticou. O bispo de Cachoeiro, de Itapimirim, cobrou isso. A imprensa está calada. Que jornalismo é esse? Eu não estou, desculpe, preocupado com a minha segurança. Nunca me preocupei com a segurança. Já fui ameaçado, já fui processado, tive muito processo. Estou devendo aí 90 mil reais a uma juíza do Paraná, numa briga judicial. E estou consciente de que eu tenho razão no que eu falei dela. Não estou preocupado com isso. Eu estou preocupado que nós estamos ajudando a aumentar a bancada da bala no Congresso. O nosso discurso está fazendo a população aplaudir matança. E jornalista nunca foi favorável à matança. Nunca foi favorável à pena de morte. Sempre defendeu direitos humanos. Nós estamos preocupados com certas coisas e não estamos vendo que nós estamos fazendo o eleitor escolher mal os deputados que vão fazer a bancada da bala, vão querer fazer a PEC da bandidagem, vão querer fazer a PEC proibindo a Polícia Federal de investigar. Eu acho que nós temos que parar e pensar e refletir que jornalismo é esse que nós estamos fazendo.